Joaquim Cruz e não importa nem o dia nem a hora que você esteja me assistindo, o que importa realmente é que você coloque em prática todo este aprendizado que você absorver a partir de agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais esta aula e hoje eu quero falar para você sobre os 4 grandes pilares que sustentam, que estruturam uma empresa familiar. E esses pilares é o que vão dar o suporte necessário para o crescimento ordenado dessa empresa. Indiferente do tamanho que ela for, são esses pilares que realmente fazem com que ela cresça de forma ordenada e sustentável. Ok? Venha comigo, vamos entrar agora aqui dentro do meu computador, é claro, vamos pegar aquele slide de sempre para que eu consiga mostrar, para que você consiga absorver de uma forma bem expressiva todo este aprendizado que ao longo desses vários anos e milhares de horas de prática eu consigo mostrar para você. É claro, a partir dessa vivência, a partir da prática, porque só a teoria realmente não ensina. Nós precisamos sim testar na prática. Aqui não tem palco, aqui é vida real. Vamos lá? Todo negócio, toda família precisa ter essa sustentabilidade. E eu elenco esses 4 grandes pilares. Por que eu falo negócios e famílias? Porque toda família precisa ser gerida como uma empresa. Hoje nós vamos falar da empresa familiar e outro dia, claro, nós falamos sobre a família empreendedora, a família que começa esse negócio, a família que sustenta a base. Ou todas as famílias precisam ser geridas parecido como uma empresa. Todas as famílias precisam ser cuidadas dessa forma. Mas hoje é empresa. E todo negócio, toda família precisa de pessoas. 50% em média do capital de uma empresa é as pessoas habilitadas que ela tem dentro do seu dentro do seu portfólio, dentro da sua especificidade, até porque pessoas habilitadas. O que essas empresas sempre precisam ter não é simplesmente um grupo de pessoas que estão lá juntas para sobreviver. Não. Essas pessoas que só sobrevivem, elas simplesmente vão estar lá buscando uma manutenção. E toda empresa não quer simplesmente se manter, ela não quer sobreviver, ela quer ter lucro, ela quer ter uma lucratividade maior, ela quer aumentar os seus lucros, até porque toda empresa precisa de dinheiro, toda empresa precisa sobrar dinheiro, toda empresa precisa de lucratividade. É o grande objetivo de uma empresa é ter dinheiro, é ter resultado, e por isso que as pessoas que precisam estar lá, elas precisam ser habilitadas para cada função, elas precisam ser treinadas para aquela função, elas precisam ser escolhidas a dedo para estarem lá. E um dos grandes problemas da empresa familiar é que muitas vezes as pessoas que estão lá, elas simplesmente estão lá para ajudar alguém, porque é da família, porque é primo, porque é parente de alguém, ou seja lá o que for. E nem sempre elas são habilitadas. Ah, Joaquim, mas tem problema ter família dentro da minha empresa? Claro que não. Desde que essas pessoas saibam o que elas precisam fazer e elas estejam lá fazendo ou atuando dentro da tua empresa, porque elas sabem fazer o que deve ser feito, porque elas estão lá porque elas têm habilidade suficiente para atuar naquela determinada função. Então lembre-se, pessoas habilitadas. E aí eu subo um pouquinho o nível, vai de encontro aos gestores, aos fundadores dessa empresa familiar, que muitas vezes eles começaram pequeno, executando tudo. E a empresa vai crescendo, ele precisa ir mudando alguns hábitos dentro da empresa. Então, lembre-se também, você gestor, você gestora de uma empresa familiar, que hábitos que você precisa estar mudando ou adaptando. Lembre-se que você também precisa estar se moldando como líder. A moldagem de uma liderança com o crescimento de uma empresa familiar é fundamental para os resultados dessa empresa, para a sucessão de forma eficaz dentro dessa empresa, para a gestão dessa empresa, para que a empresa aconteça mesmo sem a tua presença.
E quando eu falo de pessoas, eu falo de líderes, eu falo de equipe de trabalho, eu falo de todos os envolvidos nesse processo dentro da empresa, de todas essas pessoas, indiferente do seu nível hierárquico. Então, a matriz de responsabilidades precisa ser muito clara e as pessoas que estão lá, elas precisam ter habilidades para executar os processos como devem ser feitos. Ok? E muitas vezes até eu encontro muitas situações que os líderes microgerenciam o negócio, tudo passa por eles, porque eles não treinaram pessoas, eles não treinam pessoas, eles esperam que as pessoas façam do jeito deles e nem sempre é assim. Então, precisa entender o estilo de cada pessoa, inclusive na hora de contratar. Precisa selecionar muito bem essa função. Eu preciso de uma pessoa mais dinâmica, essa de uma mais lenta, essa de uma mais calma. Todo esse processo precisa ser zelado. O que acontece muitas vezes? Contrata-se pessoas muito parecidas com os donos de uma empresa familiar, e aí, por quê? Porque os donos muitas vezes têm dificuldades de lidar com pessoas de outros estilos de influência, de outras personalidades, e é muitas vezes o que precisa, é aquela complementariedade para que a empresa tenha os resultados que se espera. Ok? Pessoas, primeiro pilar. Segundo, processos de produção. Isso é um dos pontos que precisa ser muito cuidado. E muitas vezes os processos de produção, os detalhes de um processo de produção, os mínimos detalhes é que vão fazer a grande diferença. É que vão fazer com que a empresa tenha uma lucratividade maior, que tenha menos desperdício, que tenha agilidade na entrega, que tenha um suporte eficaz. Esses processos de produção, eles precisam ser como um reloginho. É como entrar a matéria-prima aqui e sair o produto final lá perfeito, do jeito que tem que ser, cada um sabendo exatamente o que precisa ser feito. Os processos, eles precisam ser minuciosos para que sim, a empresa tenha dinamismo e tenha uma entrega excelente. O mesmo pedido que chegou aqui saia e chegue na mão do cliente e o cliente se sinta extremamente satisfeito, porque esse é um dos grandes pontos que a empresa vai ter credibilidade, a satisfação do cliente com a entrega do produto. Então, esses processos de produção, e aí eu envolvo processo de venda, processo de compra, processo de construção de alguma coisa, indiferente do nicho, os processos de produção, indiferente do segmento que você atue, os processos de produção precisam ser altamente eficazes. Ok? Terceiro pilar, uma comunicação integrada, assertiva, uma comunicação que vai muito além de um plano de mídias, que eu costumo dizer marketing, porque marketing é muito mais abrangente que um plano de mídias. Marketing vai de encontro ao comportamento das pessoas, porque empresa familiar muitas vezes os próprios clientes, fornecedores, a sociedade em si liga a empresa familiar ao nome dos donos, dos fundadores. A empresa do Zé, a empresa do Bastião, a empresa, sei lá, a empresa da Mariazinha. Isso é porque faz parte do contexto. Aquelas pessoas nasceram, criaram aquela empresa, elas vêm com esse processo. Então, o que as pessoas fazem na sociedade impacta diretamente, muitas vezes, no resultado da empresa. Por isso que marketing é muito além de um plano de mídias. E a comunicação interna da empresa, como que as pessoas se comunicam dentro da empresa, como que o processo acontece, todos os setores falam a mesma língua, eles conseguem se comunicar de forma clara, ordenada, tem um processo de comunicação, tem um plano eficaz de comunicação, as coisas, o pedido entra e sai na mesma linguagem, na mesma linhagem, o foco está direcionado para a mesma visão. A comunicação com os fornecedores é a mesma, como que é, como que não é, com os clientes, de quem compra, de quem vende e assim por diante. Né? Como que esses processos acontecem? É de extrema necessidade que aconteçam de forma eficaz, porque depende muito. Às vezes, uma comunicação errônea dentro da empresa, o resultado final é terrível e o cliente insatisfeito se foi. A credibilidade vai lá embaixo. Então, muito cuidado com esse processo. Esse é um dos grandes pilares que esses processos de comunicação, quando a empresa é pequena, é que eles precisam ser criados.
Porque quando a empresa vai crescendo, é só você replicar os processos que eles simplesmente vão acontecer de forma natural, desde que saiba como que as coisas devem acontecer dentro daquela empresa, como que as coisas devem ser comunicadas dentro daquela empresa, quais são as regras que são intrínsecas, que não precisam nem ser faladas dentro daquela empresa. Esse é o ponto crucial, que as pessoas que cheguem na empresa, eles já saibam como que os processos de produção acontecem, como que quem comunica a quem, como que deve ser feito, quem treina quem, como que se comunica todos esses processos aqui dentro da empresa. E se esses 3 processos, se as pessoas são bem treinadas, se os processos de produção são eficazes, se a comunicação acontece de maneira clara e objetiva, é claro que vai ter dinheiro. E aí é que entra a organização financeira. Por que organização financeira, Joaquim? Porque pagar e receber qualquer um faz. Agora, ter um plano de organização financeira que proporcione uma linha paralela a essa empresa, com crescimento ordenado, com investimento claro, em novos, em crescimento ordenado da empresa, que seja muito claro quanto que vai para os sócios, como que as coisas vão ser feitas, de que maneira, de que forma, porque a empresa familiar pequena, a grande vantagem dela é ser pequena, porque o controle dos processos se torna mais fácil. Agora, pense o seguinte, você quer ser sempre pequeno, ter sempre empresa pequenininha? Ou muitas vezes o que acontece, a empresa ela tem uma cabeça pequena, mas ela tem um crescimento grande. O que que acontece? Os donos da empresa microgerenciam, trabalham feito uns escravos do negócio. Tem pessoas dentro da empresa que não tem como tirar férias porque a empresa para. Se alguém morrer, que Deus o livre, a empresa morre junto. Então, esse é o ponto crucial de você ter processos claros, de ter uma comunicação eficaz, até porque nós não seres humanos morrem, seres humanos nascem, seres humanos ficam doentes, seres humanos têm problemas de saúde e assim por diante. Seres humanos cansam. Isso acontece de forma clara. Seres humanos precisam de férias, seres humanos precisam descansar a cabeça, o corpo e assim por diante. E a organização financeira é o que proporciona que a empresa cresça de forma ordenada e que não dependa de pessoas para dominar aquele recurso, que tenha processos claros de que o dinheiro que chega aqui, o que vai ser feito com esse dinheiro. Isso vai ser mantido a empresa, isso vai ser para o crescimento da empresa, isso é para ter a reserva da empresa, isso é para manter a família, é para manter o estilo de vida da família empreendedora, que correu os seus riscos e tem os seus méritos e assim por diante. Então lembre-se, pessoas habilitadas, líderes habilitados, uma equipe, um time engajado, esse é o grande desafio da empresa familiar. Processos de produção eficazes, que funcionem e que sejam descritos de uma maneira clara com que todos entendam. E uma comunicação, é claro, que seja muito eficaz, muito clara, ligada a uma organização financeira que proporcione o crescimento ordenado da empresa familiar. E que a empresa, que a família não coma toda a lucratividade da empresa, aumentando o seu estilo de vida porque acha que às vezes tem recurso. Já vi muito esse filme, infelizmente. Mas outro dia falamos sobre isso. Então, esses são os 4 grandes pilares que sustentam o crescimento ordenado de uma empresa. Crie, estabeleça essa estrutura na tua empresa e com certeza você vai ter grandes resultados, uma longevidade muito grande na sua empresa, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você vai ter uma empresa capaz de superar crises, ok? E é claro, eu antes de mais nada, eu agradeço pelo teu tempo, por você estar aqui assistindo esse vídeo, por você estar aqui assistindo essa aula, que me alegra muito ensinar e eu espero que tenha te oferecido, tenha sido de grande valia para você, para os teus negócios, para a tua família. E eu só agradeço por você me ajudar a viver a minha missão. Precisando de mim, estarei à tua inteira disposição. Deixe, claro, se você quiser, o seu comentário, se você quiser mandar alguém ou enviar alguém esta aula, fique muito bem à vontade. Eu agradeço, eu fico muito feliz com isso e eu espero sim tê-lo ajudado e muito. Um grande abraço, até a próxima aula e que Deus abençoe você.